que eu mais irei aprender do que, de fato, poder contribuir. Mas, sem sombra de dúvida, nós temos que tratar de um tema que quando me foi proposto ele, a respeito do coronavírus, né, da pandemia do Covid-19 e os reflexos oriundos do direito penal, me trouxe uma preocupação em um primeiro momento. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos vendo hoje um avanço enorme da pandemia. Infelizmente, o coronavírus hoje ele está numa proporção muito grande. E eu digo hoje muito que a responsabilidade não adianta a gente apontar tão somente para o poder público, que obviamente também tem as suas responsabilidades com tudo que vem acontecendo. Mas, sem dúvida nenhuma, é o desprezo, é a irresponsabilidade que a gente vê na população. É a ausência de conscientização que me preocupa cada dia mais. É essa irresponsabilidade e, de certo modo, até mesmo imaturo, que vem ganhando proporções como antes nós não poderíamos até imaginar. Infelizmente, a nossa cidade, nosso município, Uberaba, a gente consegue verificar nos finais de semana desrespeitos enormes, realização de festas, desrespeito a normas e regras a fins de evitar a propagação do Covid-19, do coronavírus, e isso, infelizmente, é um reflexo que nós vamos sentir no Sistema Único de Saúde e que isso vai acarretar prejuízos enormes. Essa irresponsabilidade hoje, eu queria começar já abordando esse aspecto, nós iremos sentir, sem sombra de dúvidas, daqui a alguns dias. Só que essa irresponsabilidade também vem acompanhada de uma conduta criminosa. Essa irresponsabilidade que a gente consegue vislumbrar, e aqui só para poder deixar uma mensagem, se porventura travar ou cair minha conexão, minha internet está bem ruim, minha conexão está bem ruim hoje, principalmente, quem teve aula comigo de manhã sabe disso. Então eu retornarei, tá joia? E essa conduta, além de irresponsável, de ferir decretos municipais, estaduais e também de cunho federal, nós estamos vivenciando em nossa cidade, não deixa de ser uma conduta delituosa, não deixa de ser uma conduta criminosa. Eu quase em todos os momentos que eu vou falar, ou então que eu vou abordar algum conteúdo sobre o direito penal em sala de aula, eu costumo trabalhar que, será que alguém um dia pode dizer que nunca cometerá um ilícito penal? Será que alguém um dia pode dizer, jamais, Marcelo, cometerei um ilícito? Cuidado. Nós temos uma cultura de julgar, mas quando então olhamos para internamente, para nós, para nossa família, a gente talvez vislumbra condutas como essas, de desrespeitos ao isolamento social, de desrespeitos às barreiras e bloqueios para não gerar e disseminar ainda mais a propagação do coronavírus, desrespeito com relação à quarentena. Se nós pegarmos uma notícia que veiculou, e eu não vou longe, eu não vou no Rio, eu não vou em São Paulo, eu não vou em BH, eu vou em Uberaba, melhor, eu vou em Conceição das Alagoas. Se nós pegarmos uma notícia veiculada pela mídia local uberabense, relatando que na vizinha cidade, Conceição, não sei se tem algum colega de Conceição, foi organizado e executado uma festa rave, cuja qual teve o seu término, professora Jussara, cuja qual teve o seu término no domingo, pela atuação da Polícia Militar devido, então, a uma denúncia anônima. Isso nos preocupa muito. E quando, então, relatado pela mídia local, centenas de jovens, então, se juntaram nessa festa. Mas se juntaram de um modo, além de ferir normas e regras que visam o bloqueio e distanciamento social,
também estavam sem esses equipamentos básicos, como máscara, álcool em gel e etc. Isso desencadeará um reflexo no direito penal. Mas não tem como eu falar de coronavírus, não tem como eu falar de pandemia, não tem como eu falar de direito penal e reflexos desse momento caótico que estamos vivendo, que creio aqui que ninguém imaginaria, nós não poderíamos imaginar que passaríamos por um surto, muito mais do que um surto, né, por uma pandemia como essa, que ganhou proporções mundiais e que tivemos o cuidado de todo mundo, de todos os países, para que pudéssemos, então, coibir esse avanço, o que não estamos conseguindo. Infelizmente, muito disso, além, claro, da responsabilidade do poder público, mas também da população. População que não tem consciência dos riscos e que pode desencadear. E eu tenho absoluta certeza que quando, e se Deus quiser isso não aconteça, mas o coronavírus Oi, voltou, né? Infelizmente, a conexão, como eu disse, foge um pouquinho do nosso controle, mas peço que, quando travar, por favor, me avisem que a gente restabelece. Como eu estava dizendo a vocês, não tem como nós tratarmos de coronavírus, não tem como nós falarmos desse relacionamento e influência de direito penal e reflexos oriundos da pandemia do Covid-19, se não antes abordarmos um tema muito caro à humanidade. Um tema que remete ao estudo constitucional oriundo da evolução dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Esse tema, ele nos traz uma concepção de momentos históricos e que, inclusive, este que estamos vivendo, sem sombra de dúvidas, gerará também uma nova discussão e um novo debate com relação ao coronavírus. Quando eu falo de direitos humanos, vocês vão se relembrar, nós temos que partir de uma premissa histórica, né, oriunda à Revolução Francesa, que basicamente, com seus ideais, com a sua concepção, acabou, então, desencadeando aí algumas evoluções, algumas dimensões dos direitos humanos. Quando nós falamos de Revolução Francesa, nós temos que remeter um dos primeiros documentos que foi um dos marcos essenciais na evolução dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um dos grandes referenciais no que se refere aos direitos humanos. E mais do que isso, né, se pegarmos o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, remonta às três primeiras dimensões dos direitos fundamentais, que justamente é a primeira dimensão marcada pela liberdade, a segunda dimensão marcada pela igualdade e a terceira dimensão marcada, então, pela fraternidade. Quando chegamos na concepção dessa primeira dimensão dos direitos humanos, marcada pela liberdade, ou seja, a população, o povo à época cansado de um Estado absolutista, querendo uma mínima intervenção estatal, eles acabam, então, pleiteando direitos, uma maior liberdade em determinados direitos civis, individuais e políticos. É o que denomina-se, né, muito de Estado liberal. Chega-se numa segunda dimensão,
que é marcada pela igualdade, porque verificam que não tem como ter a plena liberdade devido a uma grande desigualdade social que estava acarretando à época, até mesmo por efeitos que vieram, né, advieram de uma revolução industrial, alta taxa de desemprego, mão de obra barata, ausência de saneamento básico nas cidades. As pessoas, então, começam a sair do campo e vão aos centros urbanos, e isso acaba gerando um colapso social à época, não só econômico também, mas também jurídico. E eles começam a pleitear uma maior intervenção, uma atuação positiva do Estado, a qual, então, é denominada aí pelos direitos da igualdade. Mas em quais direitos eles buscavam essa igualdade? Era relativo aos direitos econômicos, aos direitos culturais e aos direitos sociais. E, basicamente, nessa segunda dimensão dos direitos fundamentais, é que começa a eclodir a busca e a pauta de direitos difusos, de direitos coletivos. E isso, obviamente, reflete na criminalidade hoje que pode ser praticada em tempos de Covid-19. Por isso, a importância de trabalhar um pouco essa evolução oriunda dos direitos humanos, ou seja, dos direitos fundamentais. E que essa época, então, foi marcada por um Estado social, né, enfim, por essas buscas e essas lutas por esses direitos. Chega-se, então, numa terceira dimensão. Agrega-se a liberdade com a igualdade, mas era necessário estabelecer a paz mundial. Era marcado pela fraternidade dos povos. E por que isso? Porque estava-se, então, passando por alguns reflexos oriundos de duas guerras mundiais, de holocausto, e a paz era necessária. E outros problemas sociais, então, começaram a surgir, começaram a ser desencadeados, como, por exemplo, a busca pela busca do equilíbrio, né, ambiental, essa preocupação que havia e começou a gerar. E também conseguimos, nessa terceira dimensão, verificar toda a preocupação e toda forma de tutelar não só em direitos individuais, mas também direitos de cunho difuso e coletivo. Hoje já se discute quartas, quintas dimensões dos direitos humanos, né? A quarta dimensão, segundo Bobbio, há uma divergência muito grande, porque Bobbio, ele diz que a quarta dimensão dos direitos humanos seria marcada pelo direito à integridade do patrimônio genético, né? O direito diante dessa ameaça da evolução da biotecnologia. Mas Bonavides não concorda, há um choque de ideias entre Bobbio e Bonavides. Bonavides entende que não seria o direito à integridade ou ao patrimônio genético, mas sim seria o direito à democracia, somados ao direito da informação e do pluralismo. Vamos analisar o momento atual em que vivemos. A busca e a defesa pela democracia incessante de novos grupos e de novos contextos sociais que hoje estamos passando devido a uma nova cena política que estamos enfrentando, em meio à pandemia também do coronavírus. E hoje já se discute também, né, além da quinta dimensão, que é marcada, segundo Bonavides, pelo direito à paz, e que essa tese, inclusive, dele foi acolhida no 9º Congresso Ibero-Americano de Direito Constitucional, realizado em 2006 em Curitiba, e hoje já se discute também uma nova dimensão dos direitos humanos, justamente provocados pelo Covid-19, pelo coronavírus, né? Então, há já essa discussão, já existe teses formadas com relação a esse novo momento histórico. Uma coisa eu digo a vocês, uma coisa eu ainda não falo ao meu filho que tem 2 anos porque não entende, mas direi a ele, sem sombra de dúvidas, o que estamos passando hoje estará amanhã nos livros da história mundial. É algo que é totalmente impensado, mas é algo que nós temos que fazer uma reflexão. É tempo de pensar, é tempo de verificar o que se foi, o que está sendo, para que a gente possa projetar um futuro melhor, um futuro diferente do passado em que, então, estávamos habituados. E diante de tudo isso, ao falar de direitos, né, dimensões de direitos humanos, direitos fundamentais, não tem como não falar
dessa parceria que há com o direito penal. Eu costumo dizer muito nas minhas aulas que, sem sombra de dúvidas, o direito penal, como esse ramo do direito público, é o braço mais forte do Estado. E por que o braço mais forte do Estado? Porque, segundo um dos princípios que rege a aplicabilidade do direito penal, e vocês viram isso, sabem disso, que é o princípio da ultima ratio, é o princípio da fragmentariedade, é o princípio da intervenção mínima do direito penal. E justamente em tempos de pandemia, a gente consegue verificar a essência e a aplicabilidade desse ramo do direito, que é o direito penal. Deixe que outros ramos intervenham, deixe o direito civil, administrativo, e somente chamará o braço mais firme do Estado, com a repressão sancionatória, que inclusive poderá desencadear a restrição à liberdade do indivíduo de locomoção, de ir e vir. Por último, não podemos utilizar como primeiro mecanismo jurídico, primeiro instrumento, primeiro ramo, o direito penal. E por que eu digo que o tema de hoje ele é bastante peculiar com o que estamos vivendo? Porque o que de fato hoje está posto é um grande desrespeito a outras normas e regras de outros ramos do direito. E que se não tivermos a atuação do direito penal, a tendência é de desandar ainda mais. E o pico que nunca chega do coronavírus, nós então passamos aí por uma análise que nenhum outro país passou. E que infelizmente, nós estamos tendo que chegar na discussão e na defesa da aplicabilidade do direito penal em determinadas condutas praticadas por certos indivíduos. Mas antes de falar um pouquinho de determinadas infrações penais que podem vir a ser aplicadas em tempos de coronavírus, eu acho que torna-se importante nós voltarmos à essência do direito penal. E, de fato, compreendemos o que é direito penal, para que serve o direito penal, qual é a finalidade do direito penal, qual é o seu maior objetivo. Porque, por meio disso, a gente consegue formar essa estrutura e analisar determinados tipos penais que podem e serão aplicados em tempos de coronavírus, em tempos de Covid-19. Pessoal, nós sabemos que o direito penal nada mais é do que um grande conjunto de normas jurídicas que visa, de fato, limitar os poderes punitivos do Estado. Mas não tão somente limitar os poderes punitivos do Estado, mas também criar as infrações penais, atribuir a cada infração penal suas respectivas sanções penais. Para qual finalidade? Pacificação social. Essa é uma das grandes essências que nós temos do direito penal. O direito penal, muito mais do que retribuidor de um mal por outro mal, que é a sanção penal, ele tem um viés de prevenir que aquela conduta, aquela regra proibitiva ou permissiva ou mandamental seja infringida por qualquer um de nós. Porque se ela for, gerará um desgaste social. E o direito penal está ali justamente para estabelecer a base, a solidez, a essência de uma sociedade e meios de pacificação. Porque conflitos haverá, é inerente da relação humana. Mas esses conflitos têm que ser dada uma resposta, nem que seja para isso retirar direitos fundamentais de qualquer cidadão, por meio, inclusive, das repressões impostas pelo direito penal. Tem um autor que eu gosto muito, que quem já foi meu aluno sabe que eu sempre remeto a ele, e eu gosto de ler muito as obras dele, que chama Blanco Lozano. Blanco Lozano ele faz uma definição do direito penal, não necessariamente do direito penal. Blanco Lozano ele faz uma definição do direito como um todo, que eu acho de extremamente importância justamente no atual cenário em que vivemos, em meio de uma pandemia do coronavírus. Ele diz o seguinte, vejam se concordam com Blanco Lozano, eu particularmente concordo. Ele diz o seguinte, do que adiantaria ter o direito se não para estabelecer a paz social? Ou seja, ele entende que o direito é um projeto de paz social.
E justamente por isso, e fazendo uma reflexão detida dessa definição de Blanco-Lozano, que é o direito de uma forma muito objetiva e direta, mas com um grau interpretativo altamente extenso e profundo, e ao fazermos uma correlação com o atual momento em que vivemos, analisando condutas praticadas por determinados indivíduos no seio social, determinações impostas pelo poder público, fiscalizações atinentes à regulação e à aplicabilidade concreta dessas regras, a fim de evitar justamente a propagação para não chegar em nós. E ainda assim a gente continua verificando pessoas aglomerando, pessoas fazendo festas e com isso disseminando o vírus sem nenhum controle. E quando eu analiso o Blanco-Lozano e faço uma correlação com o atual cenário e o direito penal, eu chego a uma conclusão, que de fato o direito penal, neste período e nessa fase, é um grande instrumento de paz social. E por que isso? Porque quando nós nos deparamos com atitudes veiculadas, como essas que eu citei no início, festa rave, churrasco com várias pessoas, festas em condomínio que nós vimos aqui na cidade de Uberaba, cujo qual quase todos os indivíduos pegaram, foram contaminados aí pelo vírus. Qual é a concepção social dessas pessoas atinentes ao atual momento? Será que desconhecem a lei? Ou será que tampam o sol com a peneira porque vem o seguinte argumento e a seguinte falácia? Jamais praticarei um ilícito. Mas, para fazer o pré-julgamento, aposto que são os primeiros. O problema é um só. Cuidado. Porque estas condutas que violam essas regras estipuladas pelo executivo, pelo poder executivo, pelo governo estadual e pelo governo municipal, por meio de decretos e também de leis, cuja qual determina, repito, isolamento social, cuja qual também permite a aplicação desse distanciamento de pessoas, a que ponto, então, gera essa consciência social nessas pessoas? E é justamente para isso que nós devemos trazer a discussão deste tema de suma importância, sobretudo no atual cenário. Talvez não seria tão importante nós abordarmos em março a questão oriunda do direito penal, os reflexos do direito penal. Talvez seria muito mais viável a discussão de cunho econômico, direito empresarial, de cunho trabalhista, direito trabalhista, direito consumerista, enfim, toda uma série de arcabouço jurídico que poderia ser aplicado, mas talvez o direito penal não. Mas hoje, no atual cenário que estamos, e com desrespeito às regras de quarentena, de isolamento e etc., o direito penal ele se torna a base fundamental de discussões. Eu pensei alguns crimes para que nós pudéssemos discutir hoje com vocês. É claro que o tempo ele é um pouco curto, quem for meu aluno sabe que a gente acaba empolgando e falando demais e puxando outros temas, mas o direito penal ele provoca isso em nós, né? Ele traz uma reflexão muito grande, não só de cunho prático, de aplicabilidade, mas também de cunho social. E aí eu me deparo com definições de cunho social de Durkheim, né, trazendo fato social, e digo que o direito penal é essencial. Eu não tenho a ilusão de achar que o coronavírus será, de fato, controlado por meio do direito penal ou qualquer outro ramo do direito. Hipótese alguma. Mas hoje se torna um instrumento jurídico necessário. Veja só, no Código Penal, no artigo 268 do Código Penal, que determina o seguinte delito: infração de medida sanitária preventiva. E o que diz? Qual é o conteúdo dessa norma penal incriminadora disposta no preceito primário dela? Delimita o seguinte: que infringir determinação do poder público destinada a impedir
ou determinar a propagação ou a introdução de uma doença contagiosa, esse indivíduo que pratica este ato, que acaba infringindo essa norma exposta pelo poder público, a fim de evitar a introdução, que não vejo mais nesse cenário que estamos, mas principalmente a propagação de doença contagiosa. O coronavírus é uma doença contagiosa. E tem que ser coibida essa propagação por meio de medidas de distanciamento e regras de bloqueio, porque senão não tem como controlar. E quando nós analisamos o preceito secundário dessa norma penal incriminadora, nós verificamos que a pena, a dosagem da pena, ela é muito branda. Né? Uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Né? Um crime de menor potencial ofensivo, que será regido, então, pelas normas expostas na Lei 9.099/95, leia-se Juizado Especial Criminal. E é um crime que alguns anos atrás, nós não dávamos tanta importância. E por que não dávamos? Porque nós não víamos aplicabilidade tão próximo da gente. Hoje eu garanto a vocês, o artigo 268 do Código Penal é o artigo mais comentado hoje no Brasil. É o artigo que em qualquer estabelecimento comercial que vocês forem, ou grande parte, deveriam ou terão, a determinação e a descrição da norma penal incriminadora exposta no caput do artigo 268. Quando nós ainda continuamos na leitura do artigo 268, nós ainda enxergamos um parágrafo único que diz uma possibilidade de aumento de pena de 1/3 se o agente que infringir essas determinações do poder público, a fim de impedir a propagação, vamos falar da propagação aqui, for um funcionário da saúde pública ou então exercer a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Aumenta-se a pena em 1/3. O que chama a atenção nossa? Justamente para vincular o início da nossa exposição à evolução dos direitos humanos. Justamente o bem jurídico que é tutelado pelo artigo 268, que é a incolumidade pública no que se refere à saúde coletiva. Não tem como nós determinarmos um número certo de pessoas que podem ser infringidas por uma conduta irresponsável e criminosa daquele, então, que viola, infringe uma norma do poder público que visa justamente evitar a propagação dessa doença contagiosa. Esse é o bem jurídico, inclusive, disposto no artigo 5º da Constituição Federal, que é o direito à vida. É um direito social exposto no artigo 6º, direito à saúde pública. E nesse ponto o poder público, seja no seu viés executivo, estadual ou municipal, não está nos enganando. Estamos à beira em Minas de um colapso do sistema de saúde. O que era um estado com menos infectados, hoje está se tornando um dos maiores. Por que isso? Medidas de liberação e de restrições foram abrandando, mas a população não conseguiu enxergar que também necessitava dela, que ela também tinha que dar a sua contrapartida. E o que nós estamos enxergando agora? Um retrocesso na liberação. Olha Belo Horizonte, olha Uberaba, em 1 mês, olha a quantidade de casos. E isso nos preocupa muito. Uma outra questão importante de fazer a análise estrutural, análise objetiva e subjetiva desse crime do artigo 268, é com relação a quem pode praticar esse crime. Muito se discute se é um crime comum ou próprio. Eu não vejo dúvidas, e creio que a maioria de vocês também não. Qualquer pessoa poderá praticar o crime do artigo 268. Vou repetir. Qualquer pessoa pode praticar o crime do artigo 268. Porque na classificação de crimes, ele é um crime comum.
Se ele é um crime comum, qualquer um pode praticar, diferentemente de um crime próprio, que é o do 269, né, a omissão na notificação de uma doença, que aí se remete ao médico. Diferentemente de um crime de mão própria, que, por exemplo, um crime de falso testemunho, cuja qual necessita da testemunha de forma presencial e direta para praticar o crime. Aqui nós estamos diante de um crime comum que qualquer pessoa pode praticar por meio de uma conduta comissiva ou até mesmo omissiva e que venha desrespeitar, vamos pegar o beirado, o decreto que determina que não pode haver festas, que não pode haver aglomerações, que não poderia, até alguns dias atrás, abertura de restaurantes. Ainda hoje, salvo engano, não sei se modificou ou não, academias também não podem funcionar. Não sei se houve modificação essa semana. Quem pratica um ato desse viola um decreto municipal, pode incorrer no artigo 268? Entendo que pode. Sei que vai entrar uma discussão muito grande nisso, ao dizer o seguinte: mas Marcelo, eu sempre ouvi dizer que quem pode regular, trabalhar e tratar em matéria de direito penal é a União. Como que um decreto municipal pode complementar uma norma penal? Sendo que não foi a União, por meio do Congresso, conforme artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Presta atenção. Por que eu quero falar isso? Quando a gente lê o artigo 268, a gente denota que necessita, para uma efetiva aplicabilidade na prática, de uma outra regra, de uma outra norma, a fins de dar eficácia para o artigo 268. Por quê? Estamos diante de uma norma penal em branco. Não vou entrar na discussão se é homogênea, heterogênea, enfim. O que importa é que, de fato, 268 é uma norma penal em branco. Ela necessita de outras normas e regras para fins de dar aplicabilidade. E ela é muito clara ao dizer que determinação do poder público. Aqui não fala restritamente se de ordem federal, estadual, municipal. Quando nós voltarmos um pouquinho em março e fevereiro, nós podemos nos deparar com uma norma de complementação ao 268, que é justamente a Lei 13.979 de 2020, e que regula a diferenciação do que é isolamento, do que é quarentena. O isolamento é aquelas pessoas que estão contaminadas. A quarentena é para, de fato, evitar a propagação de pessoas suspeitas ou de pessoas, coisas e animais que possam propagar essa contaminação. Se nós formos ainda mais além, a gente consegue vislumbrar duas portarias, salvo engano, de março, me esqueci a data, mas duas portarias. A primeira, portaria interministerial, a portaria número 5 de 2020, entre os Ministérios da Justiça e o Ministério da Saúde, cria uma portaria interministerial 5 de 2020, e que, inclusive, nela, olha só, determina a possibilidade compulsória de realização de coleta de material para fins de verificação ou detectação se o indivíduo está ou não contaminado. Aqui não vou entrar na discussão, por exemplo, que muitos de vocês já devem estar pensando, mas isso não feriria a não autoincriminação, porque eu puxando a ideia do crime de embriaguez ao volante, o exame do bafômetro, né, popularmente conhecido, eu não sou obrigado a fazer, e como que não pode ser de forma compulsória realizado um teste para testar que eu estava contaminado e aí poder incorrer em determinados delitos, inclusive utilizar essa prova. A portaria interministerial permite. Se nós formos um pouco mais além, na portaria, aqui tão somente do Ministério da Saúde, 356 de 2020, também conseguimos identificar as complementações a essa norma penal em branco do artigo 268. O que acontece? Foi determinado, inclusive com as bênçãos do STF,
que o Estado e o município, por estar mais próximo, pode determinar certas medidas de restrições. É o que nós vimos, né? Recentemente, alguns meses atrás. E dentre essas determinações, o que eu acho interessante de verificar é o seguinte: enquanto o governo federal, o executivo federal, eles proibiram ou determinaram restrições A, B e C, o Estado ele vai além. Ele determina restrições A, B, C, D e E. A hora que a gente desce ao município, tem municípios que determinam A, B, C, D, E, F, G. Aí vocês vão me perguntar, mas nós não teríamos um colapso da estrutura jurídica normativa oriunda do direito penal? Não. E entendo a plena possibilidade, no momento atípico em que vivemos, desses decretos, dessas portarias, seja municipal, seja estadual, ou até, obviamente, federal, de complementar essa norma penal em branca disposta no artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Um outro ponto também importante de análise do artigo 268 é a questão da análise do elemento subjetivo. Vocês lembram? O elemento subjetivo? O Brasil comporta uns dois, né? No artigo 18, que é o dolo e a culpa. O dolo é a regra, a culpa é a exceção. E para que haja previsibilidade, a possibilidade do indivíduo ser responsabilizado culposamente por uma atitude, por uma conduta negligente, imprudente ou até mesmo imperita, é necessário ter a previsibilidade. O 268 vocês não irão encontrar. Logo, o elemento subjetivo para a configuração do artigo 268 é imprescindivelmente o dolo, tem que ter uma conduta dolosa, ou seja, uma conduta consciente e voluntária destinada à prática de um determinado fato criminoso, de um determinado ilícito penal, de uma determinada infração penal. Sabemos que o dolo, há duas espécies no Brasil, né? O dolo direto e o dolo eventual. Aqui não há subdivisão, como, por exemplo, Klaus Roxin fazia, como o direito italiano fazia em 3 dimensões o dolo, né? Aqui nós temos o dolo direto e o dolo eventual, onde reuniu no dolo direto tanto o dolo de primeiro grau quanto o dolo de segundo grau. Então, é necessário que vocês entendam que para a configuração do crime do artigo 268, é necessário que o indivíduo pratique uma conduta voluntária e consciente de infringir uma determinação emanada do poder público e que destina, obviamente, essa determinação a impedir, não vou falar introdução, a propagação de uma doença contagiosa. Logo, inexiste a modalidade culposa no artigo 268. Com relação ainda ao momento consumativo, né, do crime do artigo 268, muitos me perguntaram em sala de aula o seguinte: professor, mas para configurar o 268, é necessário que haja o contágio? Não. É necessário que haja a mera violação da norma, da determinação emanada do poder público. Logo, então, nós estamos diante de um crime de perigo abstrato, formal, enfim. Então, não há necessidade de um resultado naturalístico, né? Basta a mera violação, né? Basta o risco que coloca a comunidade, a coletividade, para que, então, já se tenha um momento consumativo. Uma outra questão importante também que vocês saibam, estou vendo que o meu tempo já está esgotando, é a questão da ação processual penal. Quem tem legitimidade para ajuizar uma ação penal nos casos daquelas pessoas que cometem condutas que venham ferir o artigo 268. É uma ação processual penal pública incondicionada. Compete ao Ministério Público por meio de uma denúncia crime, por meio de uma ação processual penal pública incondicionada via denúncia crime. Bom, com relação ao artigo 268, esses são os pontos principais. Nós temos um outro crime, né, do artigo 269 do Código Penal, que eu também queria que rapidamente tratar sobre ele, porque em alguns momentos ele diferencia. Eu já vou encerrar para abrir as perguntas, eu sei que nós temos horário, eu não quero descumprir, mas é um tema muito bom, é um tema muito caro hoje, para que a gente conscientize a população, não só uberabense, mas brasileira, dos atos criminosos que poderão vir a incorrer.
O artigo 269 do Código Penal também tem como fins de tutela do bem jurídico a saúde coletiva, né, a incolumidade pública. Ele determina a omissão de notificação de doença e diz expressamente deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Notem que também é um crime de menor potencial ofensivo. E lembrando, lá no 268 do Código Penal, permite os institutos jurídicos da suspensão condicional do processo, da transação penal. Aqui também nós temos essa viabilidade. Aqui não é um crime comum, aqui já é um crime próprio, ou seja, quem pode praticar o crime do artigo 269 é o médico. E muito se discutiu, e vocês vão ver algumas vozes no campo jurídico, defendendo que pode ser extensivo em determinados casos ao enfermeiro, ao dentista, ou enfim, algum funcionário da saúde pública que deveria fazer a comunicação do ato. Hoje nós sabemos que todo caso suspeita de coronavírus, ou obviamente que teste positivo, obrigatoriamente tem que ser comunicado à autoridade pública competente, né, a fins de tomadas de medidas, talvez de cunho mais enérgico ou menos enérgico, mas é necessária essa comunicação. Mas aqui eu entendo por uma base principiológica da taxatividade, até mesmo da legalidade, que não há como fazer essa extensão. Sei que há vozes divergentes com relação a isso, mas entendo que mais coerente com as bases principiológicas constitucionais que regem o direito penal, entendo eu aqui, por ser um crime próprio, é tão somente ao médico, não podendo fazer uma interpretação extensiva. Daqui a pouco vem o Supremo e muda isso, né? Mas enfim, até chegar lá, enquanto isso, a gente faz uma interpretação literal da letra da lei. Aqui também o elemento subjetivo do 269 trata-se de uma conduta dolosa, né? A ação processual penal ela também é pública e incondicionada. Enfim, são esses dois crimes, além, obviamente, do crime do artigo 267, que é o crime de causar epidemia, que pode vir a acontecer. É muito difícil hoje, né, discutir esse crime, até porque já estamos em momento de pandemia, que é mais grave que uma epidemia, mas, obviamente, pode vir a acontecer. E a pena é muito mais dura, né, da propagação de uma epidemia do artigo 267. Dentre outros, artigo 129, lesão corporal, enfim, crime de desobediência, se pode ter concurso de crimes entre o 268 e o crime do artigo 330, desobediência. Há alguns autores que entendem que sim, outros não. Eu entendo, por ser bem jurídicos diversos, pode haver sim uma discussão e haver um concurso de crimes entre o crime de desobediência e o crime de infração de medida sanitária. Enfim, pessoal, não quero me estender, eu já vejo aí que o adiantar da hora, senão não dá tempo de responder as perguntas. Só uma coisa, conscientização, para que não precisamos chegar na mão mais forte do Estado, que é o direito penal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, e desculpe, professora Jussara, pela empolgação, porque o tema requer assim também. Obrigado. Não, professor, foi muito boa a sua palestra, excelente, sabia que seria, né, uma palestra excelente, né, com a maestria que você tem. Gostaria de agradecer a presença do professor René Bernardes, que está aqui também, né, assistindo a palestra. E antes da gente fazer, né, as perguntas, eu gostaria de falar sobre essas indagações que foram colocadas com maestria, que realmente ninguém está levando a sério essa questão do isolamento, né, social, que na realidade não é um isolamento, é um distanciamento social. E nem muitos, né, nem todos estão tendo uma consciência, né, sobre isso. Às vezes já sabe que tem, e mesmo assim ainda continua, né, fora desse distanciamento social. Bom, agora vamos passar para as perguntas, eu vou passar para o Gilbert, para que ele possa, né, ler as perguntas que foram formuladas. Boa noite, doutor Marcelo, boa noite a todos. Aqui é o João Pedro, que vai fazer as perguntas primeiro que o Gilbert. E a Patrícia de Paula pergunta: professor Marcelo, o que o senhor acha sobre a decisão da Justiça em libertar os presos devido ao coronavírus? 1. A Justiça determinou que o governo... Pode pontuar, doutor. Sim, pode falar. Pode ir? Pode falar, João Pedro.
A Justiça determinou que o governo de São Paulo soltasse mais de 1.200 presos como medida preventiva para prevenir e evitar o contágio do coronavírus no sistema prisional. 2. Em Santa Catarina, 1.077 detentos do sistema prisional foram soltos fora em outros estados. A pandemia do coronavírus não está representando um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira? Perfeito. João Pedro, quem perguntou, desculpa que eu não ouvi no início. A Patrícia de Paula. Patrícia de Paula. Pode excelente abrir sua pergunta. câmera. Não está aberto, não? Não. Ué, para mim tá. Tá? Deixa eu só ver aqui. Agora eu fechei, só um minuto. Vê se... Bom, só se for para mim que ela está aparecendo fechada, né? Para todos estão? Está fechada. Mas o que será que aconteceu, gente? Mas tudo bem, vamos responder sem a câmera mesmo. Vamos lá, é porque talvez a internet está oscilando. Enfim, é uma excelente pergunta, é uma pergunta que aí gira um pouco fora do direito penal e adentra a execução penal, né? Mas, no meu modo de entender, há determinadas restrições para, então, configurar essa libertação dos presos em época de pandemia, né? Foi uma estipulação exposta pelo próprio Poder Judiciário e que diz que determinados presos que estão condizentes com alguns requisitos, como semiaberto, tem uma conduta carcerária, enfim, pode sim, de fato, ter esse benefício. O que eu ressalto, ultimamente, há um indeferimento muito grande desses pedidos. O que antes, em março, houve uma liberação, nesse momento, agora, há uma restrição com relação a isso. Agora, se a legislação abriu um precedente e trouxe a viabilidade, eu não vejo como não cumpri-la, por mais que em determinados casos nós estamos tendo ainda restrições no seu cumprimento. Bom, boa noite, doutor, boa noite a todos, meu nome é Gilbert, e em seguida, a Júlia França pergunta: professor, o senhor acha que as penas em face dos indivíduos que não cumprem o distanciamento social e aumentam o nível de propagação do vírus devem variar de acordo com sua influência social? Digo, em relação àqueles indivíduos que influenciam grandes números de pessoas a não cumprirem também o distanciamento. Se sim, a opção de aplicação dessa variação de pena seria na primeira fase da dosimetria penal? Aqui já entra, né, numa abordagem da parte geral relativa à dosimetria da pena, né, a individualização da pena, sistema trifásico, diante da análise 59, 68 do Código Penal. Entendo que sim, que obviamente as penas são muito brandas, né, inclusive inibe até mesmo nesses crimes, e aproveitando a pergunta, a prisão em flagrante delito, né? O indivíduo é conduzido para fins de confecção do termo circunstanciado de ocorrência, a fim de comparecimento no juizado especial criminal. Visto nessa análise, determinadas pessoas, por ter essa influência social, acredito e entendo que na dosagem de pena, sim, pode ser sopesado e aumentado, sim, a pena, e sim, seria nessas questões oriundas, essas circunstâncias sociais, poderia vir a incidir, sim. Por mais que, infelizmente, é muito baixa, 1 mês a 1 ano, né? Então, tem esses outros institutos, como a suspensão condicional do processo, ou então esses acordos, né, de não prosseguimento de ações penais, que a Lei 9.099 de 95 permite. Mas se chegar nesse ponto, entendo que sim. Doutor, a Karina Horta pergunta: com as constantes mudanças dos decretos municipais, como as pessoas, entre parênteses, comerciantes, poderiam se precaver perante direito penal, de serem punidas penalmente perante mudanças constantes? O que acontece? Essas mudanças, elas são propagadas mediaticamente e também, obviamente, nas classes sociais ou nas classes comerciais, CDL, SIU e etc. Então, eu entendo que isso não inviabilizaria a aplicabilidade do direito penal. Obviamente que eles devem ter um conhecimento até mesmo para abrir o comércio de determinadas regras a serem seguidas. Então,
isso também parte do comerciante, do empresário, de buscar e saber, até para ter um alvará de funcionamento, que hoje a exigência é bem estipulada, né, nele a determinação. Inclusive, a referência ao artigo 268 do Código Penal. E por ter essa ampla divulgação midiática, eu acho que é acompanhar e obviamente, ter uma análise um pouco mais detida da sua atividade comercial e das exigências fixadas para aquele ramo, tamanho da loja, etc. Bom, sem mais perguntas, então passaremos agora a palavra novamente à nossa ilustríssima tia Ju, para que proceda com o encerramento ou com qualquer coisa pertinente. Muito obrigado. Bom, Marcelo, gostaria de agradecer de novo, mas nós vamos ter ainda um agradecimento final, tá? E agradecer as palavras que você se dirigiu a mim. É lógico, né, como amigo, elas foram um pouquinho maior, não é? Do que deveria ser, não sou aquela pessoa que realmente você, né, destacou aí no início, tá? Mas foi muito bom ouvi-la as palavras, tá certo? Eu te tenho como um amigo do coração, você sabe disso, né? E realmente eu sempre continuarei sendo a tia Ju, tá? Muito obrigada por essa palestra maravilhosa que eu sabia que seria dessa maestria mesmo que você conduziu, tá? Com as suas palavras, com as suas indagações, né? Com as suas ponderações com relação, tá? O que está acontecendo hoje frente, não é, ao direito penal. Tá? E antes da gente fazer o encerramento, né, final mesmo, agradeço a todos por estarem aqui, eu gostaria de passar, né, para a aluna fazer o agradecimento final. Pode fazer o agradecimento para o professor. Boa noite a todos. Em nome do projeto de extensão ADEM, eu gostaria muito de agradecer imensamente ao professor Marcelo Cordeiro pela excelente palestra. Obrigada pelo aceite e por dedicar o seu tempo nos edificando com o conhecimento teórico e prático, bem como pela sensibilidade em manter o contato entre a comunidade acadêmica e jurídica, mesmo durante os dias correntes. Com toda certeza, foi muito enriquecedor e trouxe muitas reflexões e considerações pertinentes, demonstrando a importância por fortalecer a cultura de estudar e aplicar o direito penal em consonância com a Constituição. Obrigada, professor, por tudo e por tanto. Agradecemos também a todas as pessoas que assistiram e interagiram. Contamos com a presença de vocês em nossos próximos eventos. Eu que agradeço as palavras, o carinho da professora querida Tia Jo, Maura, Gilbert, João Pedro, e demais, né, colegas que compõem o ADEM. Parabéns pela iniciativa, contem comigo, o que precisar. Esperamos aí nos ver em outras oportunidades para podermos discutirmos aí outros ilícitos penais que também podem vir a ser ocasionados pelo coronavírus. Mais uma vez, é muito gratificante poder ver essas mensagens, agradeço os alunos que estão mandando aqui. Eu que sou fã de vocês, vocês sabem disso, e cada aula, cada dia, a cada momento, vocês me fazem enxergar um novo direito. E isso, sem dúvida nenhuma, reflete no mundo em que nós vivemos e espero aí poder contribuir com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana, e o que precisarem, estamos à disposição. Mais uma vez, conscientização, a gente precisa muito disso, muito mais do que aplicar o direito e também o direito penal, conscientização. Obrigado a todos. Obrigada, Marcelo, fica com Deus. Se você for dar aula, boa aula, e para todos os ouvintes que estiveram aqui, se tiver aula também, boa aula. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, que com certeza você estará no semestre que vem. Porque nós já estamos quase terminando o ciclo de palestras, mas com certeza no semestre que vem você nos dará a honra novamente, não é? Se Deus quiser, estou à disposição. Então tá, gente, muito obrigada. Não esqueçam que amanhã nós temos a segunda parte da palestra de adoção da doutora Maíla, às 18 horas. Tá? Obrigada, um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau.